A seguir, IIGD Irajá. Irmãos, nós estamos há 8 semanas falando das palavras, mas não somente tão propriamente das palavras, porque as palavras têm uma fonte. Sim, elas têm uma fonte. E a forma faz toda a diferença, toda. Uma coisa é você ficar chateado e dar uma bronca. Outra coisa é você falar com raiva. Faz toda a diferença. A nossa forma de falar, irmãos, são plantações que nós fazemos que trarão resultados à nossa vida. A nossa vida aqui na terra é uma vida de semeadura diária. Eu até falei com toda a igreja que deveria ler aquele livro, estudar, não é aquele livro, O Milagre da Semente da Fé. Vocês leram? Quantos? Uma boa parte, não todos. Semeadura, irmãos. Jesus explica qual é a fonte das nossas palavras. Dependendo do que falamos e da forma como nós falamos, isso é que vai fazer a diferença na nossa colheita. Eu fiz aqui no culto das 7 uma simbologia, eu fiz um teatrinho em que antes de nós nos convertermos, nós estávamos na terra da ignorância espiritual, na terra das trevas, cegueira espiritual total, cegueira espiritual. A palavra de Deus diz que Jesus é a luz. Jesus diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Aí aceitamos a Jesus e entramos na terra da luz. Entramos na terra das promessas de Deus. Entramos na terra das bênçãos de Deus, mas elas não são automáticas, irmãos. É aí que muita gente boa acaba se machucando, porque as bênçãos não são automáticas. Algumas até Deus presenteia realmente. A palavra diz que Ele vai além do que pedimos ou pensamos. Diz que a bênção vem e alcance, sim. Mas isso não acontece em regra. Há determinadas bênçãos que nós precisamos crescer na fé. E há casos em que o próprio demônio, tendo se estabelecido, tem que ser arrancado. Entendimento. Mas a forma como nós falamos, e o que falamos, ou como falamos, vai trazer essa colheita para a nossa vida. Bom, então antes de iniciar, né, o entendimento na leitura da palavra de Deus, ouvir o que Deus está falando, examine o seu celular, para não correr o risco de nenhum tocar na hora da palavra. Olha, isso é grave, pessoal, é assim. O Espírito Santo está no culto para distribuir a cada um aquilo que Ele preparou. Uma repreensão, um colinho, uma alavanca para levantar o outro. Mas às vezes a pessoa pede porque se desliga do culto por causa do celular. Nós aqui não usamos a Bíblia online, tá? Usamos a Bíblia convencional. Nossa Bíblia aqui de papel, tá? Fazemos o estudo, é a melhor coisa. Então vamos lá. Isso, examinou o seu celular? Em nome de Jesus? Tá. A humildade de nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos, é uma escola tremenda. Jesus chegou a dizer que Ele não falou, Ele não veio para falar as suas próprias palavras. Não, Ele disse: eu falo como o Pai me ensinou. Olha que coisa bonita, irmãos. Quem dera que os pais ensinassem tudo aos seus filhos. Infelizmente, nós vivemos aí no meio de uma sociedade muito desregrada e uma geração em que muitos não sabem nem quem é o pai e alguns nem quem é a mãe, na verdade. Estamos vendo aí filhos de bailes, filhos do acaso, lamentável. Ontem nós tivemos uma reunião de jovens aqui. Eu convoquei, chamei toda a igreja, irmãos. Deus deu até uma oportunidade de um concerto sério, para os jovens fazerem um pacto com Deus. E graças a Deus foi muito bom. Lamento. Eu sei, quando nós abrimos a Bíblia, o Espírito Santo vai falar conosco, certo? Pois assim vai ser agora. Só lamentei jovens que não vieram, embora tivemos um número considerável de jovens aqui que fizeram esse pacto com Deus. Eu glorifiquei a Deus.
Então, irmãos, atenção, nós vamos pedir, Senhor, fala o meu coração, mas pedir de todo o coração. Agora, pedir, crer, receber e colocar em prática. Então, feche os olhos mais um instante, põe as mãos no seu peito, no seu coração e diga assim: meu Deus, meu Pai, estou aqui, Senhor, como filho ou como filha. Estou aqui na qualidade de servo. Eu estou aqui para receber o que o Senhor tem a me dizer. Eu estou aqui para ouvir os teus ensinamentos, receber a tua graça. Diga: eu estou aqui, Senhor, para aprender do Senhor. Pai Celestial, pelo nome de Jesus, pela palavra do Senhor, eu quero receber. Diga: fale comigo. Diga: obrigado, Senhor. Então vamos lá. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 28. Você quer ler comigo? Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Que coisa tremenda, né? Eu acho isso fantástico. É fantástica a humildade de Jesus. Meu Deus. Quando levantares o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo. Uma humildade total. Mas falo como o Pai me ensinou. Jesus agora como filho, irmãos. Ele mostra ao mundo, sendo ele Senhor de tudo. Deus entregou nas mãos de Jesus todas as coisas, todos os reinos, todo o domínio, como sabemos, como temos estudado isso às quartas-feiras. No entanto, ele não falava qualquer coisa. Ele não falava conforme o costume da sociedade. Fosse hoje, Jesus viesse hoje, não usaria essa linguagem natural que muita gente usa, sendo de Jesus. Quando nós nos convertemos, irmãos, nós saímos da terra da ignorância espiritual, onde todo mundo fala segundo aquilo que escuta, que vivencia, que sabe ou pensa que sabe. E daí então as pessoas se convertem e não entram no território da fé. A fé é extraordinária, irmãos. A fé é sobrenatural, irmãos. A fé faz você alcançar coisas que um ser humano, um humano por si mesmo não consegue, jamais conseguiria alcançar. É a doença é a cura de a doença é incurável. Mas a fé é sobrenatural. A ciência apresenta o que vê, o que detecta. Jesus mostra o que ninguém vê, a raiz da doença. Aquele espírito maligno que está alimentando aquele mal. As pessoas se convertem, estavam no mundo, cheias de medo, apavoradas. Medo. Algumas não são assim tão apavoradas e medrosas. Mas o medo, já dizem que faz parte da natureza humana, que todo ser humano tem medo. Não é assim. Aí a pessoa se converte. Ela não procura conhecer Deus e as suas grandezas. Abre a boca e fala, recita, canta. Aquele louvor maravilhoso que habita no abrigo de Deus. Certamente muito feliz será. Aí vai. Depois a segunda parte. Caiam 1000 e 10.000 ao seu lado. Ai, meu Deus. As pessoas não procuram conhecer a Deus, irmãos. É lamentável. A paternidade de Deus, a soberania de Deus, os cuidados de Deus, o poder de Deus. É preciso mergulhar na palavra, é preciso crescer. O verdadeiro desenvolvimento da fé é o crescimento espiritual. Mas isso é para cada um, ou cada um tem de buscar. Não adianta que Deus não vai derramar do céu um pacote de entendimento. É preciso buscar de todo o coração. Até porque é o bem mais precioso que Deus tem. É Jesus, o seu único filho. Mas ele entregou a vida desse filho, para que através de Jesus, o seu único filho, ele então pudesse alcançar muitos filhos. Assim é o evangelho. Prega seu evangelho,
pessoas se convertem e passam de criaturas a filhos, filhas de Deus. Mas lamentavelmente, irmãos, alguns se interessam por aprender. Lamentavelmente, muitos não se interessam. Não buscam conhecer a Deus. Não mergulham no testamento para se encontrar. Então eu fico maravilhada com essa simplicidade de Jesus, que numa humildade absurda diz: olha, eu não falo de mim mesmo não, eu falo como o Pai me ensinou. Por que o cristão não faz isso, irmãos? Por que não procura aprender como falar a respeito da sua vida? Alguns confessam tanto os medos e os males, que pagam preço alto. Alguns já perderam a vida. Outros vivem falando dos seus problemas, das suas lutas o tempo todo, dos seus sofrimentos, do seu passado. Caramba, deixa o passado lá, onde viveu aquele passado. Foi lá no tempo da ignorância, foi no tempo da cegueira, aceitou Jesus. Agora vamos começar tudo novo. Renovação. Não importa a idade que tenha, irmãos. Você se pergunta por que Deus só deu o filho a Abraão quando ele tinha 100 anos. Foi assim que Deus quis. Abraão teve de conservar uma fé desde o primeiro dia da promessa até o dia da chegada do Isaac. Em tempo algum, Abraão desviou os olhos dele da promessa de Deus. Por que o cristão, irmãos, não decide verdadeiramente entrar nesse campo sobrenatural? Eu não vejo Deus, mas a comunhão é tão profunda que Ele nos chama de filhos e diz que Ele é o nosso Pai. Então vamos aprender a andar com esse Pai invisível. Mas vamos ver o que agrada a Ele, o que aborrece, o que nos beneficia, o que nos ajuda e o que nos atrapalha e nos prejudica e pode até nos destruir. Temos ouvido, irmãos, temos aprendido que uma das coisas que mais prejudicam o ser humano na face da terra são as suas próprias palavras. O que vai fazer a diferença não é o fato, irmão, somente de falar. Quantas pessoas confessam bênçãos, aprendem, recitam versículos inteiros e blá blá blá, e falam, e não acontece nada. Ah, porque não tem a fé, mas como a fé vai vir se não buscam ouvir, se não pedem a Deus entendimento? Então, irmãos, isso faz a diferença. E aí, então eu quero só ler mais uma vez esse versículo que eu acho muito forte. Até porque nós temos exatamente de aprender de Jesus. E ele aprendeu com o Pai, Deus. Ele não está falando de José, não. Ele está falando de Deus. Então ele disse depois Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Por que o cristão não se prepara, irmãos, para se reeducar nesse entendimento, nesse sentido? Bom, primeiro se ouve, porque a fé vem pelo ouvir. Segundo, se crê. Mas é preciso buscar entendimento para muitas coisas. Há pessoas que pagam preço altíssimo, irmãos. Confissões de medo. O Espírito Santo explica na epístola de João, na primeira epístola, não mexa na sua Bíblia, mas a primeira epístola de João, no capítulo 4, verso 18, eu gosto muito da tradução, principalmente atualizada, que tem palavras assim mais explicitadas, mais fácil de entendimento, principalmente para explicar novos convertidos. Onde Deus diz assim: no amor não há medo. Ou seja, se eu me sinto amado por Deus, amada por Deus, eu vou ter medo de que esse Deus me ama e está comigo. É como uma criança que aprende a confiar no Pai, e ela lança toda a sua confiança no Pai. O Pai é a sua segurança. Tem crianças que quando falam do Pai, falam com orgulho tão grande. Sim, tem crianças que nem conhecem o Pai, no caso, e algumas, infelizmente, não é? O Pai não é presente, e algumas o Pai ainda está no mundo, ainda está se embriagando, não oferece segurança nenhuma.
das responsabilidades de um pai é ser protetor, ou de um marido, né, de um chefe de família. Sim, o entendimento do homem de Deus fica para outro dia, mas é sério. O pai, o marido, ele é amante da sua mulher. Que isso? Ele ama a sua mulher. Amante vem de amar. Então ele ama a sua mulher, ele é amante da sua mulher. A mulher também é amante do seu marido, porque ela ama o seu marido. Mas os pais, eles cuidam dos filhos e eles protegem os filhos. O chefe de família, ele procura proteger a família. Aliás, José foi um exemplo disso fantástico. Jesus está falando de Deus, que ele aprendeu a falar com o pai. Mas aproveitando o ensejo, já que Deus nos inspirou nisso, o José, pessoal, está de parabéns. José não foi por acaso que ele foi escolhido por Deus para ser o pai adotivo de Jesus. Quando Jesus era bebê, o Herodes já queria matar Jesus. Ele não suportava a ideia de haver um outro rei na Judéia. Ele era o rei da Judéia. E então, o anjo foi até José. José estava dormindo. O anjo chegou, acordou e falou com José: José, pega o menino e a sua mãe e vá para Nazaré, porque Herodes está procurando matá-lo. Ele não perdeu tempo. E imediatamente pegou a Maria, pegou o menino Jesus e vamos embora para Nazaré, porque vou fazer o que Deus está mandando, vou proteger a minha família. Bom, né? Bom, né? Cadê os varões que estão aqui de um amém? Tá fraco? Amém. Vamos lá? Diga: eu vou, com a bênção de Deus, sob os cuidados de Deus, com o poder de Deus, guardar minha família. Muito bom. Muito bom. Mas a forma de falar, irmãos, nós falamos normalmente, tá? O que vem na cabeça, quando principalmente se é precipitado, ou quando se pensa. Pensei bastante, então deixa eu falar sobre o meu plano. Em regra, a gente fala o que sente ou o que está dentro do coração. Foi o que Jesus falou. Jesus disse: a boca fala do que o coração está cheio. Esse é o ponto central. Jesus vivia rodeado por multidões, mas vivia com os fariseus à sua volta, que buscavam de todas as maneiras e formas que podiam para entregar Jesus ao Império Romano. Os principais das sinagogas ficavam em cima para ver se Jesus saía da lei, se ele falava alguma palavra em que eles pudessem se apegar para dizer: olha aqui, ele é contra a lei. Então Jesus veio muito bem instruído pelo Pai. Ele está falando como filho. Ele está dizendo: eu como filho, eu falo como o Pai me ensinou. Esse é um dos pontos, irmãos, que muda a história de qualquer pessoa quando se converte. É que ela seja uma pessoa de coração aberto para ouvir e aprender de Jesus. É muito triste quando as pessoas, né, se dizem cabeça feita. Imagina só agora, poxa, eu me converti com 60 anos, eu vou agora ficar aprendendo forma de vida, maneira de falar. Esse é o erro de muita gente boa, irmãos, que sai da terra da ignorância espiritual, da terra do fracasso, da terra das doenças, da terra dos medos, da terra do acaso, da fatalidade, ai meu Deus, e entra numa terra tremenda, irmãos, terra de luz, de conhecimento, de promessas gloriosas e de bênçãos, terra de vida. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Mas muita gente boa se perde. Sabe por quê? Porque falta entendimento. Então, nós tivemos no culto anterior uma palavra em Romanos 12, 2. Dá uma olhadinha. Romanos 12, 2. Só para rever o culto anterior. Romanos 12, 2. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Vamos juntos? E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que coisa tremenda, igreja. Irmãos,
Deus está dizendo, não se conforme com esse mundo. Primeira coisa, o pecado afasta o homem de Deus, não afasta? Homem ou mulher? O pecado afasta de Deus? Alguém pode ter segurança afastado de Deus? Pode? Então nós não podemos nos conformar com o tempo do pecado ou com os pecados. Se eles quiserem nos acompanhar, podemos carregá-los? Podemos trazê-los da terra da ignorância para a terra de Cristo? De jeito nenhum. A palavra de Deus diz que as coisas velhas já passaram. Já acabou aquele tempo do coração sujo, da cabeça suja, da mente suja, da boca com palavrão, das palavras torpes, do estilo de vida mundano. Acabou. Deus está dizendo, não se conforme com o mundo, mas se renove. Renovar como? Pelo entendimento. Ou seja, se eu busco o entendimento da palavra de Deus, tudo vai ser novo para mim. Então vamos aqui às confissões do medo. O que acontece? No mundo as pessoas confessam exatamente o que é. Mas o que é no mundo físico, no mundo natural. Só que nós não conhecíamos as grandezas de Deus. Não conhecíamos os cuidados de Deus. Nós não sabíamos do poder da palavra de Deus. Ou das nossas palavras. Nós não sabíamos. Agora nós precisamos de nos renovar. Bom, o que eu sabia no mundo não me ajudava em nada, porque não era o conhecimento de Deus. Está chovendo, o barulho é forte, mas não é um dilúvio. Deus prometeu nunca mais destruir a terra com dilúvio. Então fique tranquilo. É o barulho, né? Imagina, telha de zinco. Ó, para quem está na TV, está caindo um temporal aqui. Mas Irajá está com a bênção. Vamos crer que a bênção de Deus está sobre a terra. Na verdade está, irmãos. O ser humano é que destrói tudo. O ser humano é que destrói. Olha, enquanto Jesus não voltar, enquanto não acabar tudo, Deus nunca vai esquecer do pacto que fez com Noé. Quem sabe? Quando você vira um arco-íris, por favor, irmãos. Quando você vira um arco-íris, lembre-se da promessa de Deus feita através de Noé. Nunca mais destruirei a terra por um dilúvio. Deus diz, vou botar um arco. Todas as vezes que esse arco aparecer, lembrem-se, prometi que nunca mais destruiria a terra. Então diga graças a Deus. Então vamos voltar aqui com todo esse barulho. Vamos voltar para a palavra que é muito importante. Por quê? Irmãos, desgraças não acontecem por acaso. Diga para o seu irmão, nada é por acaso. Diga para a sua irmã, nada é por acaso. Diga, nada é por acaso. Então vamos atentar bem. Não se conforme com este mundo, mas transforme ou renove o seu entendimento. Então aqui eu sentia, eu pensava, eu via, eu escutava e eu falava tudo isso. Agora eu me converti, agora eu ouço a Deus. Eu contemplo a glória de Deus, eu contemplo as promessas de Deus, eu contemplo os cuidados de Deus. Então eu preciso crer. E agora? Mas eu tenho de renovar a minha forma de falar. Aquela forma que eu tinha aqui já não serve para cá. Isso é renovação. Mas e aí? Eu disse que os fariseus ficavam atrás de Jesus, especulando e procurando uma oportunidade para pegar falhas em Jesus, para entregar logo para o império. Jesus sabia tudo, conhecia tudo, olhava os pensamentos deles, o que estava no coração. Jesus rasgou o verbo. Só que ali, irmãos, ele dá uma das maiores lições para todo ser humano. É uma das partes mais ensinadoras da Bíblia Sagrada. Quando Jesus chegou ao final e disse, a boca fala do que o coração está cheio. Abra em Mateus capítulo 12. Você vai ver Jesus aqui, bravo com os fariseus, mas é aqui que ele dá essa lição de vida. Então, Mateus capítulo 12, iniciando no 33. 33. Vamos juntos? Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau? Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer coisas boas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Dá uma paradinha.
Do que há em abundância onde? Então pode-se dizer que o nosso coração é o reservatório das nossas palavras? Pode-se dizer que o nosso coração é como uma caixa d'água e as águas são águas que jorram de dentro de nós? Podemos dizer que o nosso coração é uma sementeira e a boca jorra as sementes? Podemos dizer que o nosso coração é um arsenal e quando abrimos a boca temos armas? Sim? Sim. 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 Essa parte aqui que Jesus fica bravo com os fariseus, é exatamente onde ele revela e diz, olha, a boca vai falar do que o coração estiver cheio. Uma parada aqui, a minha pergunta é, se o coração está cheio de medo, a boca vai falar o quê? Dos medos. Vai falar dos medos, da insegurança, dos perigos. E agora a pergunta, quem confessa dessa forma, está na luz ou está nas trevas? Mas você já saiu daquela terra, meu Deus. Você entrou na terra dos cuidados de Deus. Só que não são automáticos. A palavra de Deus diz que sem fé, impossível. Então é preciso compreender a fé e crescer na fé. Então eu preciso encher o meu coração de fé. Para que as minhas palavras sejam palavras de fé. Exatamente. Esse é o grande problema, irmãos, que o Espírito Santo encontra para trabalhar na vida dos filhos, em qualquer área, para receber uma bênção. Meu Deus, a pessoa escuta, lê na Bíblia a promessa de Deus, as promessas de Deus, mas quando fala o que está acontecendo. Ela não fala da promessa que ela crê que vai chegar, ela fala de uma promessa como um versículo bíblico. Jesus disse, olha, a boca fala do que o coração está cheio. Eu tenho dito à igreja, principalmente às quartas-feiras, nós estamos numa série sobre a oração. Eu digo, olha, antes de você orar, enche o seu coração da palavra de Deus. Medite bastante. Vamos lá, faça assim aquela varredura de todas as circunstâncias que oprimiram você e deixaram você naquele estado tão caído. Se você quer que Deus levante a sua vida, que as suas promessas se cumpram na sua vida, então primeiro enche o seu coração daquilo que você crê, que está na palavra, que Deus pode te dar, mas daquilo que você vai ter que chamar à existência, que você vai ter de plantar como sementes. A sua boca precisará ser uma boa sementeira, mas a fonte é o coração. O celeiro, o grande celeiro onde você guarda é o coração. Então, irmãos, Jesus disse, olha, a boca fala que o coração está cheio. Aí depois ele diz no versículo 35, o homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Então dá uma paradinha. Doença é boa ou é má? Então não deixa ela entrar no seu coração. Ela pode ter entrado no corpo. Se você não deixar ela entrar no coração, do corpo é fácil Jesus arrancar. Mas do coração, pois é, a tua boca fica falando aquilo que está dentro. Tem gente que segura as doenças com as palavras, irmãos. Tem gente que chama o mal e atrai o mal pela boca. Pessoal, é preciso renovar o entendimento. Aquela parte de Romanos 12:2 é forte, muito forte. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.